Glória a Deus, irmãos. Vamos agora ouvir a voz do nosso Deus. Já entregamos as nossas orações, os nossos cantos, louvores, nesse diálogo que é um culto, um diálogo santo. E Deus agora, Ele fala a seu povo por meio da exposição das Escrituras. Hoje o nosso pastor ele não esteve conosco, vale a lembrança, ele está cuidando da sua esposa. Era previsto ela ter alta amanhã, mas para a glória de Deus ela saiu antes. Então assim, uma surpresa bendita. Então ele está lá dando todo o suporte à nossa irmã Elaine. E se Deus quiser, será restabelecida agora com fisioterapia, com todo o tratamento que vem. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu creio que para aqueles que já há 3 anos e meio me acompanham aqui, não é nenhuma novidade aonde que a gente vai. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. E eu estou alegre não porque ela está acabando, mas é de tudo que a gente já viu, 3 anos e meio expondo. E hoje nós leremos no versículo 22 em diante. É a terceira pregação nesse capítulo, fora todas as outras que nós já trouxemos à igreja. Romanos 15, 22 em diante. Eu peço que aqueles que puderem de pé, vamos ler a uma voz. Romanos 15, de 22 até o final do capítulo, versículo 33. A uma voz, queridos. Foi por esta razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois quero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, a Tua Escritura está aberta, Pai. É uma finalização de uma carta. E como foi falado aqui, Deus, na última pregação, pode nos passar despercebido as preciosidades que o Espírito Santo nos tem reservado nesse término do documento. Deus, abre nosso entendimento. Nos dá a simplicidade da Tua letra, Pai. Aquilo que o Senhor espera de nós, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque é em nome dele que nós oramos, pedindo, fala com Teu povo, usa desse miserável servo do Senhor, e que eu suma nesse púlpito e que a Tua glória possa ser demonstrada por meio da Tua própria palavra. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Meus queridos, eu tenho batido nessa tecla que toda a base
dessas boas obras que Paulo levanta, que um crente precisa demonstrar, desde o capítulo 12. Todo fruto que sai de um crente tem algo anterior a isso. E se a gente perder isso de vista, nós nos tornamos uma outra religião meritória, como muitas outras existem pelo mundo. Eu preciso fazer isso, aquilo outro, para eu merecer ir para o céu. É como se o céu fosse um grande Enem, um Enem celestial, e a nota de corte ali, que eu não sei qual que é, os anjos devem saber, né? Sendo muito irônico aqui. Se eu passar dessa nota de corte, eu estou no céu, mas se não, eu estou no inferno. E não é isso que o Evangelho nos mostra. O Evangelho ele nos mostra que todos estão condenados. É um problema nosso, essa unidade, essa solidariedade comum que nós temos como raça humana. Não há um justo nenhum sequer. Os 3 primeiros capítulos da carta é para fechar isso. Judeus e quem não é judeu, também chamado de gentios, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque são violadores de uma aliança. O diácono orou isso aqui. E não precisa ter estudo, universidade, doutorado. O mais humilde, o mais simples lavrador lá da roça, chucro, ele entende que Deus pisou nessa terra e morreu uma morte que ele tinha que morrer, porque ele é quebrador de uma aliança. É simples. E muitas vezes a gente esquece da simplicidade do Evangelho. Para que assim, posteriormente, tendo esta base firmada no sangue expiatório, vicário de Cristo, a gente possa mergulhar. Qual que é o resultado disso? O que isso vai produzir? É aquela questão de causa e efeito. A causa é a morte de Cristo, que nos leva à fé e que nos leva às boas obras. Essa semana eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e eu presenciei creio eu que sejam engenheiros eletricistas. E o cara no helicóptero, né, pendurado no helicóptero, que é as torres de transmissão, com os cabos de transmissão da grossura do meu braço. E o cara todo paramentado, todo coberto, não sei que roupa que é aquela, que material que é aquele, e com uma ferramenta na mão. Eu sei que na hora que aquele cara chegou com a vara, né, perto do fio, fechou um arco elétrico igual um relâmpago, de tanta potência que tem naquilo ali. E o cara lá seguro. Pelo menos eu creio, né? Um aterramento e tal, e ele mexendo naquilo ali, o arco elétrico voando de um lado para o outro. Imagina se esse homem sobe sem o paramento, sem a cobertura. É o mesmo homem, é o mesmo engenheiro, ele conhece as técnicas, ele sabe o que ele está fazendo, mas tira a cobertura dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai secar, ele murcha, né? A eletricidade que vai passar no corpo dele, ele simplesmente vai virar um maracujá. E essas são as boas obras, sem a cobertura de Cristo. Tenta chegar diante de Cristo, diante do Deus Altíssimo, sem ter entendido o que é expiação, sem ter entendido que você é quebrador de uma lei e que durante a Escritura inteira Deus vem demonstrando, ele demonstra exigindo o cumprimento, um cumprimento que ninguém pode. Tenta chegar perto desse Deus sem a cobertura do sangue de Cristo. E é exatamente isso que eu queria novamente trazer em mente, porque o velho homem ele está aqui dentro da gente gritando. A vaidade, a soberba, a prepotência do velho homem, ela se aproveita de qualquer brecha que nós deixemos para pensar que tem algum mérito diante de Deus. E que quando eu atendo ao chamado do que o apóstolo vem nos informando aqui desde o capítulo 12, né? O que um crente produz de fruto? Para que a gente não caia no erro de achar que nós vamos chegar diante de Deus e que aquilo ali é o motivo de estarmos diante de Deus. E não a causa do que foi feito pelo Cristo crucificado. Então, Paulo, queridos, ele vem tratando aqui nesse capítulo 15 tudo o que será a consequência da conversão, do coração novo que é dado pelo Espírito Santo soberanamente por Deus. Nós falamos aqui de eleição, irmãos. A fé não é para todos. Isso é palavra de Paulo. É daquele a quem Deus escolheu. E eu acho interessante, quando eu estou lá nas minhas classes de catecúmenos, né, os novos na fé,
E a pessoa às vezes me manda uma mensagem durante a semana e aflita, né? Mas, Ricardo, é Deus que escolhe, mas e aí, o que eu faço? O que eu faço? Meu querido, primeiramente acalma o coração, porque se a aflição chegou, é um ótimo sinal, é uma operação misteriosa, porque o ímpio ele não está nem aí, o ímpio ele vai achar que isso é mentira, que é ele que tem, né, que fazer, que acontecer, e que ele é o bambambam, e que ele vai chegar no céu pedindo licença lá, porque... E se ele não xingar ao menos 3 palavrões antes de morrer, ele passa até do céu, de tão santo que ele se acha. Agora, quando o Espírito Santo entrega aquele coração de carne de João 3, e que o profeta Ezequiel falou desse coração lá em Ezequiel 36, quando o Espírito Santo chega e dá um coração novo, a luz vermelha liga. E é nessas horas que eu deliro, eu falo, Senhor, está operando, está acontecendo. E o que eu faço agora? Palavra de Deus. Porque a única coisa que converte o homem é a pregação. Mais nada. E é o que nós somos chamados a fazer. E orar ao Espírito Santo a misericórdia sobre aquela vida. E Paulo vem demonstrando esses frutos que virão suportar os irmãos, amparar os irmãos, capítulo 15, aí, versículos 1 e 2, paciência, consolo nas Escrituras, versículo 4, a concórdia e essa união que a igreja tem em torno das Escrituras, versículos 5, 6, 7, 8, nós tratamos demais de concórdia, aqui a igreja em uníssono, pregando o Evangelho, um Evangelho bíblico, alegria, paz, esperança, versículo 13, e a última pregação, aqueles frutos fáceis, né, de serem demonstrados, bondade, conhecimento e admoestação, que está lá no versículo 14 em diante. Meus queridos, eu tremo, eu confesso a vocês, diante desses atributos que a fé vai produzir, porque eu, Ricardo, eu estou longe. Quantas vezes eu falho nisso? Quantas vezes eu creio que os que estão aqui falham? Mas nós não somos salvos mediante a qualidade da fé que a gente tem, ou a quantidade da fé. Nós somos salvos pela fé. E se nós já trememos diante disso aqui, dessas qualidades, e vemos as imperfeições, mais uma vez, é bom sinal. Cuidado aquele que pensa estar de pé. Se você busca as formas de se ajustar, de se amoldar, Paulo começa assim o capítulo 12, lá atrás, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a ordem dele, e ele vem dando essas instruções. E essas dificuldades na peregrinação, elas vão ocorrer. Se Deus quiser, é o próximo documento escriturístico que eu vou abordar aqui, Êxodo. Eu estou assim, delirando, porque o Êxodo é a vida de cada um que se converte. É o resgate do Egito, é a travessia pelo deserto e a chegada na Canaã celestial. É exatamente a história de cada filho de Deus que é retirado do pecado do Egito. E nessa caminhada, muitas vezes nós vamos cair, irmãos. E a diferença do crente, do filho de Deus, para o ímpio, o duro de coração, é que o crente se entristece com o pecado. Ele não quer ficar ali. Ele não celebra o erro. Ele tem nojo. Novamente eu apelo ao profeta Ezequiel, capítulo 36, palavra de Deus, Deus vira na boca do profeta e fala assim, quando eu der um coração de carne para vocês, vocês terão nojo dos pecados aos quais andaste outrora. Vocês terão asco de vocês mesmos. É aquele momento em que na cama a gente deita de madrugada e chora, Senhor, tira da minha mente essa lembrança disso que eu já fiz. Eu não quero nem sonhar, nem pensar nisso. Diz que tem uma unção em alguma igreja aí, que é a unção do esquecimento. Não sei se alguém já viu aí. Graças a Deus se não viram, né? Mas eu tive esse desprazer de ver que a pessoa chega e perde a memória. A pessoa ora, ela perde a memória. Mas isso vai contra o que Ezequiel diz. Deus fala lá que a gente vai lembrar, e é justamente para a gente ver a cicatriz e ter nojo dela, para que a gente caminhe para frente. Quer dizer, a unção é falsa, né? Falsos mestres que estão por aí. Então, essas dificuldades, desses atributos todos que nós batimos aqui, desde do capítulo 12, de 1 a 11, toda a doutrina, tudo certinho, o homem pecaminoso, Deus soberano, entrega a fé, capítulo 4, né, a fé de Abraão,
a justificação pelo segundo Adão, capítulo 5, a santificação que vem depois dessa justificação, depois da conversão, capítulo 6, a dor que o pecado produz, capítulo 7, que Paulo fala, né, o bem que eu quero, eu não faço, o mal está sempre diante de mim. E aí ele adentra capítulo 8, é o capítulo do Espírito Santo, né, maravilhoso capítulo 8 dessa carta, e capítulo 9, 10 e 11, a grande questão, judeus e gentios. E aí? Então Deus falhou, ele abandonou o povo dele? Paulo fala, de jeito nenhum. A lei não prometia vida, a lei prometia a morte. E ela cumpriu exatamente o que ela se propôs. Ela matou todo mundo. Porque ela é de Deus. Ela é santa, ela é boa e ela é perfeita. E nós somos isso. Imundos, caídos. E o que a lei fez com os eleitos de Deus? Os conduziu como um aio. É Paulo lá em Gálatas capítulo 3. A lei ela não serve para encher o seu ego. A lei te serve para te massacrar. E aí depois que ela te massacra e você implora a Deus a misericórdia, você enxerga a lei agora como a boa palavra de Deus, aquela que te mostra o caminho, luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho é a tua palavra. Salmo 119, é uma ode à palavra de Deus, palavra, testemunho, lei, todos os sinônimos que ali aparecem para a palavra de Deus. Então a lei sempre tem esses dois aspectos, matar o ímpio e conduzir aquele que confessou a sua incapacidade de obedecer a Deus e clamou por misericórdia. E ele se submete agora porque ele conheceu a graça de Cristo. E agora, na finalização desse capítulo aqui, nós vemos mais frutos, que é o tema dessa noite. Mais frutos dignos do arrependimento que Cristo produz naqueles que ele salvou. E a gente vai finalizar esse capítulo aqui vendo mais 3 frutos que são notórios à vida daqueles que compreenderam o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Eu entendi, eu preciso de uma cobertura de sangue, porque senão eu vou ser exterminado pela glória de Deus, a glória santa. Eu entendi. E agora? E agora a gente vê aqui nos versículos 22 e 24, o primeiro fruto. O primeiro fruto é a pregação. O crente fala do Evangelho. Sendo oportuno ou não, o crente, aquele que sabe que o mundo jaz no maligno, ele fala de Deus. Vamos a uma voz, a leitura dos versículos 22 até o 24. Por favor, uma voz, enquanto a igreja lê, eu vou tomar mais um pouquinho de água, a igreja leia, por favor. Essa foi a razão ao reconhecer, meus irmãos, queridos visitantes, que Deus veio a esse mundo, que Deus andou entre nós, que Deus chorou conosco, que Deus riu conosco, que Deus viveu nossa vida semelhante a nós em tudo, mas sem pecado, é uma loucura a gente imaginar isso. A natureza frágil, caída, e Deus encarnado, caminhando por nós, quando nós entendemos que toda a história gira em torno desse Deus, o Cristo vivo, e gira em torno do ódio que o mundo alimenta por esse Deus que se revela na Escritura, e que tudo caminha para um desfecho, para um fechamento que levará a humanidade ao céu e ao inferno, as nossas prioridades elas mudam. Aquele que foi impactado pelo Espírito Santo e resgatado, os óculos, a cosmovisão bíblica passa a ser as suas lentes. E ele observa o que acontece hoje com outros olhos. Você não é mais o centro do mundo, como na sua cabeça estava inscrito. Nós somos banhados com esse pensamento. O pensamento, o homem é a medida de todas as coisas. A gente escuta isso do berço. As músicas, o teatro, a novela, o filme.
É a cultura. Ela nos banha com esse existencialismo. A finalidade do homem é ser feliz. Olhe para dentro de si mesmo, a força está aí. Você pode, você consegue. Esse é o pensamento. E quando vem a conversão, ela muda o centro gravitacional da sua vida. Passa a ser Deus. E nós reconhecemos que somos pó, fracos, estamos cegos, nus e miseráveis. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando assim, quando eu acabar isso aqui, eu tropeço nesse aqui, bato a nuca numa cadeira aí, fico tetraplégico pro resto da minha vida. Pode acontecer. Nossa irmã Graça perdeu o diácono Sávio para essa Covid. Quem diria isso? Nosso irmão Milton foi semana passada. Eu mostrei o áudio para a Mirka que eu troquei com o Milton, um dia antes dele ser internado. A vida vira completamente. Mas a gente costuma estar andando numa empáfia, numa soberba, como se fôssemos o próprio Deus. E com essa mudança, essas coisas que nos preocupavam, que nos estressavam, que nos iravam, essas disputas que às vezes a gente trava para ter razão, essas brigas, elas passam a ser desprezadas. Não vale a pena. Você larga para lá. Eu não estou pregando aqui um pacifismo, não é isso. Mas há coisas tão pequenas que o Espírito Santo começa a agir na sua mente. Deixa isso para lá. Vai te mudar o quê? É nesse sentido que eu estou falando aqui. Porque esse novo horizonte se abre. O véu foi rasgado. Os olhos tiveram as escamas retiradas. E essa certeza, a mudança de visão que eu falei aqui, a cosmovisão, né, a lente bíblica. Eu estou indo para novos céus e nova terra. A minha vida não acaba aqui. Novos céus e nova terra, que o meu irmão Sávio e o meu irmão Milton já estão lá. E que consolo que isso traz. A opressão sai. E daí, a mente do crente mudada vai fazer isso que Paulo diz aqui. Ela começa a caçar os outros crentes. Deixa eu explicar esse verbo aqui. Aquele que creu nessa palavra e que o fim da humanidade será a danação eterna ou a glória, ele busca a oportunidade de pregar essa boa nova em todo momento da sua vida. Porque ele sabe que esse é o único instrumento dado para trazer os filhos de Deus, para revelar os filhos de Deus. É um dos espantalhos que se cria hoje, né, sobre a eleição, a doutrina da predestinação. Se já está tudo eleito, então não precisa pregar, não. Mas é exatamente o contrário. Se existem os eleitos e eu não sei quem são, eu vou revelá-los pela pregação. E se eu tivesse que confiar na força do meu argumento, da minha oratória, para convencer um homem a vir a Cristo, eu estava na água. Eu ia desanimar, eu nunca ia pregar. Mas não, quando eu vou lá para o mundo e começo a falar do Evangelho no meu trabalho, na escola. Meus irmãos, quando aparece uma oportunidade, que alguém levanta a bola, você não precisa nem caçar. A pessoa fala de religião, de alguma coisa, você, é aqui que eu entro. E se você começa com humildade, com paciência, com tempero na voz, como Paulo diz, e começa a pregar o Evangelho. E naquela esperança, Senhor, será que é um dos seus? Porque só Deus conhece, não foi dado isso a nós. O que nos foi dado é que eles existem. Eles estão por aí. Eles estão nas mansões, eles estão nas cadeias, eles estão nos hospitais, eles estão dentro de nossas casas. E é essa esperança que os eleitos existem, é que nos leva a essa motivação de pregar o Evangelho. E é interessante o começo aqui, Paulo fala assim, foi essa a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Vocês viram que ele começa esse texto assim, por quê? Porque ele pegou e ele, se apoiando no que ele tinha falado, que ele já tinha anunciado em Jerusalém, no Ilírico, nós vimos isso aqui, essa região grande, da Macedônia até a Turquia atual, e todo o trabalho que ele tinha feito ali já estava estabelecido, já estava crescendo, ele tinha que procurar novos campos. Essa era a prerrogativa, isso era o que era ser apóstolo. Ele tinha a autoridade, comissão interpretativa do Antigo Testamento para estabelecer a igreja do Novo Testamento. E ele ainda fala, se já há uma igreja aqui que prega a mesma fé minha, eu não vou.
pregar em cima do mesmo alicerce, eu vou caçar novos lugares. Eu vou levar o evangelho aonde ele ainda não foi anunciado. Eu não quero perder tempo em alicerce alheio, ao versículo 20. Essa era a característica apostólica, essa autoridade de dizer o que é palavra de Deus e o que não é. E não tendo mais esse terreno ali, nessa região que ele demarcou nos versículos anteriores, já era a hora dele partir para novas terras. E Paulo contava com a igreja de Roma, que ele não conhecia, nós vimos isso aqui na pregação anterior, para que o enviasse para Espanha. Era o desejo dele. Ele sabia que havia uma igreja ali do Senhor Jesus Cristo, e ele, com essa vontade de expandir o evangelho até as longínquas terras ali da Península Ibérica, e com esse desejo também legítimo de conhecer a igreja de Roma, ele queria inclusive desfrutar ali com os irmãos um descanso, um prazer, alegria, a edificação. Ele já manda esse recado: eu vou para aí e vocês já vão me enviar para a Espanha, porque nós vamos abrir campo lá. Paulo, ele tinha tanta certeza disso, ele tinha tanta certeza que tinha crente ali comprometido, que ele já preparou o espírito da igreja. Falou: não vou ficar aí muito tempo, e são vocês, vai meter a mão no bolso e vai me mandar lá para a Espanha. Essa era a autoridade de Paulo. Eles sabiam que ele sabia que ele podia contar com as provisões, com os suprimentos, para levar a palavra de Deus que salva o homem do inferno, até quase beirando a ponta lá da Península Ibérica, Portugal. Ele fala aqui da Espanha, Portugal está do lado, né? Como se Paulo, em meio a essa folga merecida em Roma, já estivesse preocupado. Você vê, ele queria descansar, mas a mente dele já está assim: o que eu vou fazer após esse descanso? Ele já queria deixar avisado esse trabalho que ele iria fazer posteriormente a esse recreio que ele tiraria com a igreja, e que a tradução aqui cabe também como descanso, né? Para nós é umas férias. A palavra ali é sinanapausomai, é exatamente descanso. É a única vez na Escritura que essa palavra em grego aparece. É interessante. A gente observa, às vezes, quando está construindo o sermão, né? Isso chama hapax legomena. É a única vez que esse vocábulo aparece na Escritura. Sinanapausomai, essas férias que Paulo queria tirar no meio da igreja. Paulo iria dar uma parada ali para relaxar, para folgar, mas já com a mente revigorando em espírito com os irmãos e preparando a continuidade. Não era férias de Deus, era férias com Deus. Pois as lutas que ele enfrentaria em Jerusalém seriam grandiosas. Ele já estava prevendo isso aqui, e logo após Jerusalém, ele queria: eu mereço uma folga, eu vou parar lá, e de lá eu já continuo o meu trabalho. Até aqui, queridos, olha que interessante o que nós podemos retirar aqui em aplicações. Você crê? Eu creio que se eu perguntar aqui, todos aqueles que confessaram, eu creio. E como que está a sua agenda? Essa frase eu aprendi aqui com o nosso pastor, né? Credenda et agenda, ou agenda. O que eu creio, eu faço. Se você crê, Paulo está falando aqui, desde o capítulo 12, todo o resultado dessa fé. E isso é mais uma prova que não há contradição nenhuma entre a carta aos Romanos, que fala da justificação pela fé, e a carta de Tiago, que fala das obras. Tentam aí alguns ímpios colocarem: a Bíblia tem contradição, porque Tiago está falando que são as obras, Paulo fala que é a fé. Não, é a fé que produz as obras. É meramente um complemento uma da outra. E Paulo mostra isso aqui no final dessa carta. Você crê? Cadê a sua ação? Você tem pregado? Você tem falado desse Jesus? Eu creio em Jesus. Mas quando pinta a oportunidade, eu estou vendo uma pessoa indo para o inferno na minha frente e eu me calo. Eu não alerto porque eu não quero ser inconveniente. É chato, né? Então você não creu, meu querido. Eu não posso pedir desculpa aqui pelo que a Escritura diz. Você não creu. Porque se cresce, o desespero vem. Vocês já tiveram a experiência de pregar para um pai ou para uma mãe? Eu já tive essa experiência. E que coisa ruim. Meu pai católico. E meu pai passou mal uma vez, mora em Nova Lima, e eu fui lá. E no caminho orando: Senhor, Senhor, esse homem trocou minha fralda, ele limpou minha bunda, e eu vou ter que falar de Deus com ele. Como que faz isso? Tem toda a lembrança, sou filho dele. Ele vai virar para mim: cara, o que você está falando? Né? Eu que te ensinei. E eu orando, aí cheguei lá, a Mirka comigo.
Aí, a gente sentado na mesa, falando, não, o médico falou que era um reflexo vagal, eu desmaiei na mesa, mas voltei na mesma hora, fiz os exames, está tudo bem. Na hora veio assim, eu falei, pai, se o senhor tivesse morrido, onde o senhor estava agora? Ele só fez assim, ó. Aí a minha auxiliadora idônea, graças a Deus que ela estava lá, ela foi, já entrou e sameou o evangelho em cima. E é assim. São nesses momentos do incômodo, daquilo que parece que vai me tirar dessa posição, que a gente demonstra se a gente crê. Se a gente crê. Outra coisa que nós vemos aqui, Paulo reconhece que ele precisa de descanso. Ele fala, em meio a todo esse trabalho aqui, eu vou parar em Roma, vou conhecer essa igreja bendita e vou tirar uma folga. Não, tem aqui, Wagner. Tem aqui. Tá tranquilo, muito obrigado. Ele reconhece que ele é homem de carne e osso. E ele fala, eu preciso parar, eu preciso descansar. E aqui, tanto nós, quanto aqui no caso de Paulo, que é uma liderança da igreja, e eu já aponto aqui, por exemplo, o nosso pastor. Nós temos respeitado o descanso do nosso pastor. Segunda-feira é o dia de descanso pastoral. Para que nós vamos mandar mensagem para o pastor? Com dor de cabeça, com problema para resolver? É óbvio, irmãos, nós lemos aqui hoje de manhã, não sede meninos. Hoje de manhã nós tivemos uma palestra aqui, foi o texto de Paulo, lá em 1 Coríntios 14, não seja menino. Vamos entender isso aqui. Aconteceu uma urgência, aconteceu um problema sério. O julgamento é claro, é óbvio que eu vou atrás do pastor, morreu um familiar, está no hospital. Não estou falando disso aqui. Estou falando de coisa, dá para guardar a terça? Dá. Então vou mandar a terça. Vou respeitar a folga do meu pastor. E aqui, o pau que dá em Chico na igreja dá em Francisco, né? Eu já falei com ele, falei, velho, pare de mandar mensagem na igreja, no grupo. Para que você manda? Aí ele foi e me deu uma lapada, mas Ricardo, eu quero só compartilhar um texto bíblico, é o desejo do coração, né? Aí eu falei, realmente, qual o problema do nosso pastor mandar um texto bíblico, uma devocional no grupo, e não ser importunado? Mas ele quer compartilhar com a igreja. Qual o problema do irmão mandar um texto bíblico para o pastor na segunda, é o dia de folga dele? Mande. Uma mensagem, pastor, boa folga, estou orando pelo Senhor. E na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o pau quebra. Mas dá folga ao homem. E Paulo demonstrou essa necessidade, que ele precisava parar. E mais uma coisa que a gente vê aqui. Paulo confiava naquela igreja para dar os recursos que ele precisaria para a missão que ele ia empreender na sua viagem missionária para a Espanha. Igreja amada do Senhor reunida aqui. Como que está a sua contribuição para os nossos missionários? A igreja mantém missionários. Dentro do nosso caixa restrito ali, está lá. O missionário ele pode contar todo mês com o valor X que ele tem ali, e ele pode confiar na Igreja Presbiteriana da Pampulha. E o conselho não é louco, a gente trabalha com orçamento. Vocês vêm aqui todo fim de ano, tudo que foi gasto, prestação de conta, orçamento para o ano seguinte. A gente podia assumir mais outro missionário, mas como que assume? Não tem dinheiro. A gente não tem como tirar da onde? Vai fazer loucura? Eu tenho pavor de igreja que o missionário procura a igreja. Não, nós vamos te ajudar, tal, tal. Aí no terceiro mês, infelizmente tem jeito mais não, viu? Tchau e benção. Isso é absurdo. É a vida do cara. O cara tem filhos, mulher, sustento no campo. Aqui na IPP, infelizmente, a gente vira e fala, meu irmão, nós não temos condição. Porque nós não podemos ter um compromisso desse com você, porque a gente já tem um compromisso com outro missionário. E aqui eu não falo, obviamente, de ofertas pontuais que a gente faz para projetos de curto prazo e que a gente tem condição de arcar. Mas todo esse planejamento, meus queridos, de segunda a sexta, presbíteros no grupo, reuniões e tudo, é contando com isso aqui que o corpo de Cristo está fazendo. Contribuindo, ofertando, dando dízimos. Não passa um centavo na mão do pastor. Diaconia pega, conta, manda para a tesouraria, vai para a conta do banco, tudo aberto, tudo às claras. E continuando aqui, o segundo fruto, além dessa questão de ser motivado a falar do Evangelho, a pregar, nós temos aqui que
O crente serve. O crente ele está preparado para o serviço aos demais e com seus bens materiais. Isso é claro aqui, versículos 25 a 29. Eu peço que a igreja, a uma voz, leia dos versículos 25 a 29. Mas agora, meus queridos, mesmo com a mente, de Paulo já em novas terras, em novos campos a desbravar, para levar o Evangelho, Paulo ele sabe da sua responsabilidade com as igrejas que ele mesmo havia ajudado a plantar e a desenvolver. Ele foi abençoado, nessa parte do texto aqui, ele relata, com a igreja e a disposição dela, a igreja da Acaia e da Macedônia, em ajudar as igrejas da Judéia, em especial Jerusalém. A gente precisa lembrar aqui o que aconteceu em Jerusalém. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 1, registra assim: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E perceba, irmãos, a ironia. Perceba a ironia. O mesmo Paulo, que aqui no texto de Atos 8:1 consentia ali com a perseguição, com a morte de Estevão, e que agora estava ajudando os cristãos que ele mesmo havia perseguido. A coisa era tão séria que quando Paulo se converteu, os crentes estavam com medo dele. Falei, esse aí? Ele mesmo testifica isso, lá em Gálatas 1,13, ele fala assim: vocês sabem que o que eu era, ou como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não medi esforços para destruí-la. Gálatas 1, 22, 23. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, lá na Judéia. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Ai, irmãos. Aí eu pergunto, quantas vezes na nossa impiedade a gente perseguia a igreja? A minha conversão se deu em idos de 2007, 2008, apesar da resistência durante 18 anos, do meu pai da fé pregando na minha cabeça. Depois de 18 anos, o Espírito Santo falou, é agora. E como eu zombava, irmãos. Isso me dá uma vergonha alheia, vergonha alheia de mim mesmo. Crente, que povo tudo burro, tudo abitolado, pastor, tudo ladrão. Isso era o que saía da minha boca. Época de impiedade. A gente persegue a igreja. Não precisa estar matando. Só na malícia. Só na má fama que a gente diz, sem conhecer, e coloca todo mundo no mesmo balaio. Perseguimos a igreja de Cristo assim como Paulo. E outra coisa que nós observamos aqui no texto, os crentes se ajudando mutuamente. A igreja confiava em seus líderes, em seus presbíteros, em seus diáconos. Eles lhes entregavam as ofertas, pois sabiam que aquilo seria usado na causa do reino, para ajudar os irmãos necessitados e na expansão da palavra. Os gentios, aqueles que não eram judeus, da Acaia e da Macedônia, entenderam que a própria realidade, a própria existência, não se divide entre o que é sagrado e o que é profano. O mundo é de Deus, irmãos. Nós temos que perder a vergonha de falar de dinheiro, de sexo, de comida, de bebida, porque é tudo de Deus. E a gente fica criando essas dualidades. Não, aqui é coisa da igreja, lá fora é coisa do mundo. Quantos aqui devem pensar assim ainda? E aqueles irmãos demonstram aqui que o dinheiro deles
Era o dinheiro de Paulo, era o dinheiro da igreja. E não precisava ninguém ameaçar, ninguém cobrar, ninguém impor, ninguém vender pedra de Davi, ninguém vender cajado de Arão dentro da igreja. Eles davam, porque eles sabiam o que estava sendo feito por Paulo e a necessidade que a igreja em Jerusalém tinha. E é a mesma coisa hoje, irmãos. É a mesma coisa hoje. Que satisfação, queridos, eu tenho quando eu entrego o meu dízimo aqui nesse gasofilácio, as minhas ofertas, o meu trabalho, a minha inteligência, e sabendo do privilégio, Senhor, se não fosse a cobertura de Cristo aqui, o Senhor estava me matando aqui agora. Mas mesmo toda essa imperfeição aqui, é Jesus que está mediando isso tudo aqui. E a gente vai construindo, vai crescendo como povo santo de Deus. Que prazer em ver irmãos no nosso meio, queridos, sendo atendidos nas suas necessidades. A diaconia fala aí. Contas de água, contas de luz, parcelas de casa, irmãos que estavam em desespero e com orgulho de falar que estavam passando necessidade. E quando chega para a liderança, aí vem aquele tremor, né? Meu Deus, tem um irmão passando necessidade dentro da igreja. Mas aí já vem, Senhor, o Senhor viu que ele que falou, né? A gente já vai pianinho, né? Deus sabe. E aí a gente vai atrás do irmão, ele fala, ele mostra o que está acontecendo. E quantas vezes o dinheiro que você põe aqui dentro, vai lá assistir o irmão. As cestas básicas que estão aí e que são distribuídas. Os trabalhos que outros irmãos aqui fazem. E cada um na sua área, cada um com o seu talento, com a sua disponibilidade. E as pessoas confiavam que a igreja era o melhor canal para isso acontecer. Por quê? Porque na igreja, a liderança, a diaconia, presbíteros, pastores, as senhoras da SAF, elas estão de antena ligada. E muito melhor do que eu ir aí fazer uma doação, não estou dizendo que está errado não, viu, irmãos? Por favor, vocês são livres para, se quiser, botar fogo no seu dinheiro. Mas aqui dentro é muito melhor botar o dinheiro aqui na igreja, saber, não. Eles sabem para onde está liderando. E é interessante que Paulo fala exatamente aqui o seguinte: assistência dos santos. Nós vamos tocar aqui nesse assunto. Qual é a natureza da igreja? Porque hoje existe político aí gravando vídeo dizendo, porque a igreja tem que ser assim, tem que ser assado. Quem é ele para dizer o que a igreja tem que ser? É a Escritura que diz, é o Cristo. E estão afundando a igreja em tanta assistência social que o evangelho está ficando em segundo lugar. E as coisas caminham juntas. Mas continuando aqui, a gente vai voltar nisso aqui. Infelizmente, a gente percebe um espírito de rebeldia circulando, e que esse espírito de rebeldia, casado com essa avareza natural do velho homem, que ainda insiste em nós, tem trazido grande prejuízo à causa do evangelho. De um lado, nós reconhecemos os lobos vorazes que estão aí nas igrejas ditas evangélicas, e arrancando o dinheiro do povo, ou como diria o profeta, né, comendo a gordura das ovelhas. E do outro lado, a mesquinhez dos crentes de hoje, que da mesma forma coloca todo mundo no mesmo balaio, ignoram que a igreja sobrevive disso, de dízimos, de ofertas, de doações. Meus queridos, preste atenção. E muitas vezes a gente parece até indelicado, mas a hora tem que falar com firmeza e dureza. Ninguém te obrigou a ser membro da Pampulha ou de qualquer outra igreja. Você entrou livremente. E na conversa que você teve com o conselho diz, você é responsável por isso aqui. Espiritualmente, financeiramente, em oração, contribuindo com a igreja. E a gente tem botado todos no mesmo saco. Não dou um centavo para a igreja, mas está aqui. Se você não confia, então, da igreja administrar os dízimos e ofertas, o que você está fazendo aqui no meio? Tem uma incoerência nisso aí, ué. Se é para ser crente, seja crente inteiro. Não seja pelas metades, não. E aqui a gente tira mais algumas aplicações. Pregar, servir com os bens materiais, como Paulo nos mostra aqui. Meus irmãos, voltando ao assunto, a igreja não pode passar daquilo para o qual ela foi chamada. A igreja atende prioritariamente os santos, os irmãos na fé, versículos 25, 26 e 31, que está na próxima parte aqui ainda. É lá
É no meio dos santos que os irmãos vão procurar. Os domésticos da fé têm prioridade. Podendo e não prejudicando os domésticos da fé, nós vamos para fora. Nós vamos atender o mundo. E se a gente tenta inverter isso aqui, nós começamos a perder o rumo. Nós começamos a colocar um fardo sobre a igreja, sobre os irmãos, que não é da igreja. E o evangelho para de ser pregado. E as pessoas estão de barriga cheia, estão com a despensa cheia, mas indo para o inferno de barriga cheia. Porque o evangelho se perde. O evangelho da cruz, da expiação, que tem que ser pregado pela igreja. Os oráculos de Deus, como o apóstolo disse, foram entregues a nós. E esses oráculos carecem de anunciação. E aqui essa pregação vai para a internet, e já deixando claro, né, tem gente maliciosamente fazem cortes de edição de vídeo. De forma alguma, não estou dizendo aqui que nós não devemos ajudar os de fora. São prioridades. E a igreja tem se perdido nisso. Bens materiais, dinheiro, transferência bancária, cheque, cartão, tudo faz parte do reino de Deus, irmãos. Vamos deixar de bobagem. Não torne a vida, como eu já disse aqui, uma dualidade entre o sagrado e o profano. Se você não doa, não dizima, não oferta por causa do que tem visto, repense essa forma sua de encarar a vida. Porque isso aqui precisa ir para frente, é com dinheiro. Deus institui meios, as pessoas colocam algumas frases de efeito, né, especialmente os desigrejados nas redes sociais, né? Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não mora em templos construídos por mãos humanas. Meus queridos, nós temos lá o Elias, eu tive meus meninos pequenos, cada um aqui já teve seus filhos. Quantas vezes os nossos filhos estão tentando fazer algo que você, adulto, poderia chegar e fazer? Toma aqui, está pronto. Mas você não faz, porque você quer que seu filho aprenda. Você quer que ele sofra, bata a cabeça, erre, aprenda com o erro, se frustre. Fruste. Vocês entenderam? E que ele mesmo desenvolva. Você não quer fazer para ele. E Deus é assim na sua providência. Deus já estabeleceu os seus decretos na eternidade e Ele nos usa para o cumprimento desses decretos. E se eu não estou fazendo parte dos decretos, é porque então eu não faço parte da igreja dos escolhidos de Deus. E eu tenho que me preocupar com isso. Vocês conseguem perceber a ordem, as coisas nos seus lugares, o que o Evangelho nos mostra? Então, muito cuidado. Muito cuidado. Essa parte social, toda essa estrutura que vocês verem, toda a parte missional, como eu já disse aqui, o cuidado com o pastor, vem da disposição do crente em saber que a sua vida financeira, sim, está ligada a outras pessoas que carecem. A ajuda, a caminhada. Existem irmãos abastados e que contribuem generosamente no nosso meio. Glória a Deus por isso. Está aqui Paulinho e Rafael, eles estão aí, ó. Semana passada eu cheguei ali com uma oferta de 10 mil reais. Não é minha não, viu, irmãos? Quem dera. Mas entregaram anonimamente, o pastor conhece, pôs na mão do pastor, o pastor já fica doido, meu Deus. Aí o pastor já fala assim, Cirlândio, presbítero Cirlândio, que é o secretário do conselho, expede uma carta para fulano de tal e já fala com ele que o dinheiro chegou no conselho. Quer dizer, reverendo Giovanni não é bobo, ele já quer dar ciência quem doou o dinheiro, o dinheiro já chegou onde você queria que chegasse, na igreja. Não foi enfiado no bolso. Aí reverendo Giovanni me põe na mão como tesoureiro. Está aqui, tesoureiro. Foi misericórdia. Igual tráfico, né? Que é bolo de dinheiro assim. Diaconia, está aqui, ó. Gasofilácio. Entrou aqui. Para quê? Para passar pelos irmãos da diaconia. E aí eles vão direcionar para a tesouraria. E aí vai para a conta da igreja. Tudo transparente. Para não ter conversa fiada. A gente não deixa essas brechas. E que Deus abençoe esse irmão que contribuiu conosco. E sobre as boas obras, volto à aplicação aqui também, e o que eu já falei no início, as boas ações no versículo 28, e aquilo que o Espírito Santo fez, que foi lá no versículo 16, na semana passada. O Espírito Santo tornou aceitável os crentes gentios. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Paulo diz que entregava os irmãos como uma oferta a Deus, porque eles haviam sido santificados pelo Espírito Santo. O sangue de Cristo os cobriu, e agora eles podiam ser aceitos no trono da graça. Então, nunca coloque as suas boas obras como motivação para Deus te salvar. As obras, sejam elas uma contribuição no asilo, no orfanato, uma entrega de cesta básica, aquilo que você acha, que você sabe, eu tenho muita fé. Isso é uma obra intelectual.
E você está falando que você está sendo salvo porque você tem muita fé? É fé na fé? O que é isso? A fé é no objeto da fé, que é Jesus Cristo. Como eu falei aqui, não é a quantidade de fé que te salva, não. Então coloque as coisas nos seus lugares. E não coloquemos fardos que a igreja não precisa suportar. Especialmente com esse pensamento materialista moderno que a gente tem hoje. Que a redenção do homem está ligada a ele ter educação, a ele ter saúde, a ele ter segurança. No dia que a humanidade conseguir isso tudo, ela se emancipou, ela chegou à perfeição. E a gente sabe que isso é mentira. A Escritura diz isso. O propósito do Evangelho não é poupar o homem do sofrimento presente, mas do sofrimento eterno. Roubei essa mensagem da Soninha. Eu escrevendo isso aqui, ela manda, eu falo, vou usar no sermão. Mandou lá no grupo, exatamente isso. O propósito do Evangelho não é poupar o homem do sofrimento presente. E perceba que aqui não está dizendo que nós não vamos amenizar, ajudar, contribuir, colaborar uns com os outros. É o que está sendo ensinado aqui. Mas é, primordialmente, poupar do sofrimento eterno. E por último aqui, o terceiro fruto. O crente sabe, queridos, da pregação, do serviço, e que a única arma que ele tem para avançar nesse mundo não é a força do braço, mas a oração. É os versículos 30 a 33, peço que a igreja leia a uma voz, 30 a 33. Pregação, serviço, oração. Rogo-vos, pois, amém. Irmãos, tendo então esses frutos, pregação, serviço, agora nós vemos aqui a dependência de Deus. Paulo, um exímio planejador, né? Já tinha tudo na cabeça dele. E aqui, ali, dia tal, vou em tal lugar, vou passar em tal lugar, fulano de tal eu levo, não levo fulano de tal, e papapá. Mas, pela vontade de Deus, não adianta. Em vão edificam a cidade, se Deus não intervir, meus queridos. Vocês lembram que eu falei aqui? Os decretos e os meios pelos quais o decreto é colocado em funcionamento na própria história, é exatamente isso. Paulo demonstra que é só mediante oração, mediante essa verdadeira guerra espiritual. Isso aqui é uma guerra espiritual. É um combate, é uma luta. E que muitas vezes nós travamos, irmãos, é no nosso quarto. É com outros irmãos, um chorando e rindo com o outro. É com a igreja congregando aqui, como nós estamos fazendo agora. A guerra da oração e não da força do braço. Às vezes eu fico assim pensando, Senhor, e especialmente no Antigo Testamento, que tinha aquelas mostras do poder de Deus, né? A terra abria a boca e engoliu o povo todo, e descia fogo em cima do altar e lambia até a água lá do buraco que Elias cavou, e fazia o sol parar no céu, e abria o mar vermelho, que as coisas assim, maravilhosas, e você fica assim, Aí na mesma hora veio o Espírito Santo, e cara, você tem uma coisa muito maior hoje, você tem o Espírito Santo com você, eu estou aqui, porque lá atrás ele vinha, fazia a obra, e não era tão claro isso no meio daquele povo, esse poder que nós temos na mão agora, esse descanso oferecido nessa esperança e nessa confiança, que a oração do justo, como o Tiago diz, muito pode pela sua eficácia. E justo, a gente sabe que quem que é justo? O que tem a cobertura, o que tem a capa do sangue de Jesus Cristo, que foi justificado pela fé no sangue do Cordeiro. E esse mesmo Tiago que diz isso, ele fala que muitas vezes a gente faz planos, vou fazer isso, vou viajar, vou negociar aquilo outro. E ele fala assim, vocês não sabem que a vida de vocês é uma neblina, vocês não sabem se vai estar vivo amanhã. Eu até falei aqui de eu tendo uma queda aqui, sofrendo um acidente, os nossos irmãos que se foram.
dependência de oração. Façam planos, mas submetam a Deus. Paulo planejava sim, mas no fim sempre entregava no trono da graça. Esse era o foco. E interessante que Paulo invoca aqui as 3 pessoas da Trindade. Toda essa competência que Paulo tinha, né? Fariseu de fariseus, zeloso na fé, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, mas está tudo aqui, nos pés da cruz, que se não tiver já era. Tudo ruim. E as 3 pessoas da Trindade ali, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo. Essa semana, fazendo o sermão, até consultei o meu professor de grego. A gente consultando o texto, falei assim, olha, gente, o que é esse amor do Espírito Santo aqui? É o amor que o povo tinha pelo Espírito Santo? É o amor que o Espírito Santo tinha pelo povo? Era o amor que o Espírito Santo produzia? A gente pergunta, né? O que é esse amor aqui? Aí eu fui lá nos originais, piorou a situação. Falei, genitivo, analisando, falei, meu Deus. Aí recorri àquele que sabe mais do que eu, né? E aí a Mirka estava rindo hoje, porque eu mandei para ele dia 30, né? Mas ele tem todas as suas ocupações, mas ele respondeu e gastou tempo. Ricardo, é assim, assado, me deu todas as coordenadas. Falei, oh. E no fim, pelo amor que o Espírito Santo produziu no coração dos crentes. Paulo apelava aquilo. Vocês são crente? Então vocês têm amor aí, porque o ímpio não tem. O ímpio tem paixão. O ímpio tem isso que o mundo diz, que é amor e que a gente sabe que não é. Hoje de manhã nós vimos aqui o que é amor. E aí Paulo invoca, pelo nome do Senhor Jesus, o amor do Espírito Santo, que a igreja lute com ele em oração a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. É a plena responsabilidade humana nos projetos, na dor, no sofrimento, na execução dos planos, no erro, na frustração, na falha, no tentar de novo. E do outro lado, a soberania divina com seus decretos conduzindo todos esses meios, sem contradição, sem agressão à vontade da criatura, mas renovando a vontade dos seus filhos e colocando aquilo, o efetuar em nós, tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade, que Paulo fala. É o Espírito Santo nos conduzindo, mesmo no vale da sombra da morte, muitas vezes. E no versículo 32, Paulo coloca, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. É a única forma disso tudo aqui. De um lado, Paulo trabalhando arduamente, esse Paulo querendo um refrigério em meio dos irmãos de Roma, e ele vai, Senhor, é pela tua vontade, é mediante oração. Irmãos, orem comigo. Irmãos, o que nós temos feito aqui? Diariamente vocês vêm lá no grupo do WhatsApp. Às vezes eu me atrevo, né, na correria, olha assim, aí tem a lista lá de pedido de oração, eu jogo para cima e falo, Ricardo, não, isso aqui eu tenho que parar. Volto e leio. E aquela oração, Senhor, tem misericórdia, atende, consola, conforta. Oração flecha que fala, né? Você não precisa ficar ali 3, 4 horas orando, mas dê atenção, dê valor e confie com aquela esperança de que Deus atende. Deus atende. Essa oração comunitária, e cada um lembrando dos outros e chorando diante de Deus, suplicando a sua boa vontade e proteção. E é isso, graças a Deus, que eu tenho visto na nossa igrejinha, no grupo da SAF, essa intercessão de uns pelos outros. Está com problema com alguém? Ora por ele. É a melhor coisa que você faz. Clama, Senhor, muda meu coração. Tira essa desgraça que está dentro de mim aqui, essa ira, essa mágoa, esse ódio, me muda. Entre em guerra com Deus em oração. E Deus gosta disso, irmãos. Vide Moisés na sua batalha de oração com Deus, né? E só assim, queridos, versículo 33, somente assim a paz que excede a todo entendimento, a paz de Deus será conosco, e amém. E aqui, algumas aplicações, concluindo esse capítulo, né? Uma avalanche de atributos, de qualidades, de frutos que o crente tem que produzir. Ô Senhor, tem misericórdia. Aqui fica claro que as obras são consequência e não a causa de salvação. Não caiamos no legalismo moralista, como se Deus se tornasse um devedor pelo que fazemos, de forma alguma. Baixemos as nossas cabeças e entendamos aquilo que o profeta diz, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios.
Coloquemos-nos nos nossos lugares. O dízimo, irmãos, a oferta, a lambança que a gente vê aí hoje, o povo roubando ovelhas para proveito próprio, é porque está acontecendo lá fora que vai acontecer aqui também, na igreja que você congrega? De forma alguma. Então tome uma decisão hoje. Louvado a Deus aqueles que entenderam o dízimo e a oferta e contribuem. E aqueles que têm resistência, tomem a decisão. Ou vai procurar algum lugar que é confiável, ou continue conosco e faça parte disso. Faça parte do que Deus pede. E que com muito bom grado vai ser gerado pelo Espírito Santo. Ore a Deus pedindo por isso. E assim a palavra vai se expandir, mais missionários serão ajudados, mais irmãos pobres serão amparados, viúvas, necessitados, órfãos, como a palavra mesmo diz. E isso demanda, irmãos, dinheiro, fundos, não tem romantismo nisso aqui não. É suor, é trabalho. E é assim que essa liderança trata esse recurso que entra aqui, em consideração aos membros e especialmente temor a Deus, que é o dono de todo o ouro e essa prata. E o principal que a gente aprende aqui hoje, tudo isso, queridos, que nós vimos desde o capítulo 12, toda essa mudança de mente, todo esse relacionamento, essa concórdia, todas as obras, toda a ajuda, sempre sendo apresentada no trono da graça, e que Deus faça a sua vontade e não a nossa, tendo essa consciência. E que muitas vezes a nossa vontade vai ser, sim, frustrada. Não vai ser do jeito que a gente queria, mas se a gente tem essa paz de espírito, não, o Senhor tomou o caminho certo. Eu não fui desidioso, eu não fiz nada ilícito, eu obedeci a sua Escritura, não foi esse caminho. Foi a mão de Deus. Como Paulo mesmo defende algumas vezes, eu tentei ir para tal região, mas o Espírito me impediu, ele não deixou ir para lá. Ele registra isso. E que esse Deus da paz, queridos, possa nos amparar, abrir os nossos olhos, e se Deus quiser, na próxima oportunidade, a gente encerra esse documento, essa carta maravilhosa de Paulo, com o capítulo 16, fechando assim todo este documento. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Tira de nós, Pai, em nome de Jesus, as nossas máscaras. Tira de nós, Deus, uma santidade falsa. Tira de nós, Pai, a hipocrisia. Tira de nós esse sentimento de que aqui dentro eu sou um e que lá fora eu sou outro. Deus, como foi dito aqui, o mundo é Teu. E Paulo, Pai, com essas andanças, com a missão que ele fez, levando a palavra, exortando, chorando, rindo, passeando, descansando, recolhendo ofertas, levando a irmãos necessitados, recolhendo de irmãos abastados. Ele sabia, Deus, que era o Senhor no controle de todas as coisas. Nos dá esse espírito, Pai, e que especialmente nós coloquemos diante de Ti, Deus, os nossos planos. Quanta vontade, Senhor, a gente manifesta, quanto desejo, quantas coisas a gente imagina, mas raramente a gente faz. Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor me console se isso aqui der errado, se não sair desse jeito. Mas não, Deus, a gente fica com raiva quando isso acontece. Senhor, tem misericórdia. Perdoa o nosso pecado, Deus, e aviva o Teu povo, porque é só o Senhor para corrigir isso. De nós não é produzido nada bom. O Teu Cristo diz, a carne para nada se aproveita, mas o Espírito vivifica. É Ele que produz vida. E nós imploramos esse Espírito Santo no nosso meio, Pai. Guarda cada família, guarda cada um que adentrou aqui, Deus. Nos consola, nos ensina, nos instrui, nos corrige, nos admoesta pela Tua palavra, Deus, porque ela serve para isso. Luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Abençoa os lares, leva cada um aos seus lares, guardados durante toda essa semana, e que semana que vem nós possamos mais uma vez, Deus, sabendo que estamos cobertos pelo sangue de Cristo, vir aqui, e como Paulo diz, adentrar o santíssimo lugar, onde a nossa alma está ancorada, aquele lugar que ninguém podia entrar, nós estamos dentro dele, na Tua presença, o Senhor se faz presente, e é em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor.